Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno, sou programador e game designer do Bolha Game Studio e eu preparei aqui para vocês algumas aulas sobre programação para quem tem interesse de entrar nesse mercado e conhecer um pouco mais na prática como funciona. No início pode parecer algo assim meio complicado, mas conforme você vai mexendo, vai entendendo como funcionam as coisas, vai ficando mais fácil e com o tempo fica bem tranquilo. Dá para fazer um silencinho? E assim como em qualquer área, a programação ela leva tempo para aperfeiçoar e você vai precisar colocar a mão na massa, mesmo que não esteja entendendo, para que você comece a ir se encaixando aí em como funciona tudo. E a ideia das aulas é exatamente essa, você botar a mão na massa e começar a entender na prática como funciona. E nós vamos desenvolver um jogo do zero que você vai conseguir depois expandir ele, caso você queira, fazendo mais fases e talvez mais obstáculos. Você vai ter todas as ferramentas na mão para entender como funciona e construir a partir das suas próprias ideias. Vamos lá? Bom, pessoal, então o que a gente vai fazer nesse curso? A gente vai aprender a mexer um pouquinho na Unity, a gente vai fazer essa tela de menu com play e sair, e quando a gente dá play no jogo, a gente tem esses dois botões para selecionar, a gente aperta em play, o jogo vai iniciar, e a gente pode andar com o personagem, a gente vai criar essas animações, o pulo, e quando ele cai no espinho, a fase reinicia. Se a gente conseguir passar pela fase e chegar na bandeirinha, ele passa para a próxima fase. E quando a gente completa a fase, ele volta para o menu principal. Então a gente vai aprender como fazer UI, fazendo um canvas, mexer com botões. Vamos fazer uma fase utilizando Tile Maps. A gente vai poder construir fases de forma rápida e fácil. Fazer prefabs do player, de espinho e de checkpoint, que nós podemos reciclar esses obstáculos a cada fase e editar com facilidade. Vamos lá? Bom, pessoal, quando você abrir a Unity pela primeira vez, ela vai estar desse jeito aqui. Parece muita coisa, mas a gente vai aos poucos entendendo o que cada coisa faz. Caso você tenha mexido em alguma coisa, aqui está de outro tamanho, ou a janela está em outro lugar, não tem problema. A gente vem aqui em Window, Layout e Default. E aí ela vai voltar para o jeito que estava no começo. Aqui nessa aba de hierarquia, a gente consegue ver os objetos que estão dentro da cena. Por enquanto a gente só tem a câmera. Então a gente vai clicar com o botão direito, vir em 2D Object, Sprites e Square. Aí a gente vê que adicionou aqui na cena um quadradinho. Ele aparece assim para a gente renomear. Então a gente vai escrever Player, vai ser o nosso jogador. Se não estava na opção de renomear, você pode clicar nele com o botão direito e vir aqui em Rename, e ele vai renomear. Com o player selecionado, a gente consegue vir aqui no Inspector na direita e ver as propriedades dele, os componentes que ele tem. Todo objeto tem esse componente Transform, que é a posição dele no mundo. Então a gente tem a posição em X, em Y e em Z. Em Z não vai dar para ver aqui porque a gente está no 2D, então a gente pode deixar em 0. Em X, se a gente mover para a direita, clicar e mover para a direita e para a esquerda, a gente consegue ver ele se mexendo ali, em Y também. A gente vai deixar ele em 00 por enquanto. E a gente vai criar também um chão. Então, com o botão direito, objeto 2D, Sprites e Square. E a gente vai chamar isso aqui de Ground, que é o nosso chão. E a gente vê aqui que ele adicionou outro quadradinho. Esse ground, a gente vai querer que ele fique mais para baixo. Então, com ele selecionado, a gente vai pegar o Y e arrastar para a esquerda para ele descer. Ou a gente pode só digitar o valor, menos 5. E a gente pode mexer na escala dele. Então, se a gente mexer a escala em X, a gente vai ver que ele aumenta o X. Se a gente mexer na escala em Y, a gente vê que ele vai mexer no Y. No Z, a mesma coisa,
mas usei a profundidade, então a gente não vai conseguir ver na versão 2D. Então a gente vai aumentar bastante ele em X. Vou deixar aqui no X25 e o Y1. Então agora a gente tem o nosso player, que está aqui em cima, e o nosso chão. A nossa câmera é esse retângulo branco aqui, e ela que está mostrando o que vai aparecer na tela para o jogador. Se a gente clicar aqui na tela de Game, a gente vê o que está aparecendo para ele, para o jogador. E aí a gente pode clicar aqui em Play para iniciar o jogo. No caso, no momento, não tem nada acontecendo, então tem só o jogador aqui e o chão. Então a gente vai vir aqui na tela de cima, clicar no Player e a gente vai adicionar a física nele. Então a gente vem aqui do lado no Inspector, onde tem os componentes do Player, e clicar em Add Component. Aqui a gente vai digitar Rigid Body 2D. Esse é um componente de física, então ele vai simular a física do jogador. Então se a gente vier aqui em Game de novo e clicar no Play, a gente vê que ele tem a física aplicada. No caso, ele atravessou o chão agora. Por que ele atravessou o chão? Porque ele não tem colisor. Então ele tem física, ele tem peso, mas não tem colisor. Então a gente vai ter que vir na Scene, no Player, e a gente vai adicionar um colisor nele. Então a gente pode escrever Box Collider, e ele vai ter um colisor. Se a gente der zoom aqui, e a gente vir aqui no colisor, no tamanho do colisor, size, a gente aumentar isso aqui, por exemplo, para 1.2, a gente consegue ver essa linha verde. Aumentar aqui no Y também, 1.2. Essa linha verde é o colisor dele. Então aqui eu vou deixar em 1 mesmo, mas como ele está bem em cima do sprite, então a gente não consegue ver essa linha verde aqui, mas ela está aqui. Então a gente vai deixar 1 e 1. E aí a gente vai dar play de novo. E o que aconteceu? Ele atravessou de novo. Por quê? Porque agora o chão está sem colisor. Então a gente vem em Ground e vai adicionar o mesmo colisor. Aqui o tamanho está em 1 por 1. Porém, como a gente aumentou a escala em 25, então ele acompanhou essa escala. E o colisor, na verdade, está bem aqui na bordinha. Então a gente deixa em 1, ele vai acompanhar essa escala e vai ficar do mesmo tamanho. Então agora, se a gente der play, ele vai cair e não vai atravessar o chão.